Olá! Estamos de volta com mais uma aula da nossa série de videoaulas sobre funcionalismo. Então, o funcionalismo, como a gente viu, é uma ciência, ou melhor, é uma teoria que recobre as ciências humanas. E certamente, sendo a linguística uma das ciências humanas, a linguística, vai fazer muito bom uso deste paradigma explicativo de fenômenos humanos e sociais. Então, há uma estreita relação entre a palavra função e a palavra relação. Na verdade, função quer dizer relação. Qual a relação entre as coisas, entre os sujeitos, entre as instituições? Ou seja, quando a gente pensa em função, a gente também diretamente está tentando explicar a pergunta qual a relação, por que isso se relaciona àquilo, ok? Então, no funcionalismo, há uma relação direta entre forma e função. Agora, isso do ponto de vista interno da língua. Daqui para frente, vamos falar em funcionalismo linguístico, ok? Tudo que eu falar, você se remete ao comportamento do sujeito que usa a língua. Então, essa relação entre forma tem a ver com a estrutura interna da língua. Quando alguém diz, olá Pedro, tudo bem? Ou, olá Pedrinho, tudo bem? Olá, Pedrão, tudo bem? Veja que na própria palavra se já demonstra qual é a relação do sujeito com o outro. Então, a língua vai denunciar qual é a relação que o falante tem com o seu ouvinte quando ele opta por acrescer determinados sufixos, aumentativo, diminutivo ou qualquer outro, mostrando se há afetividade, se há distanciamento ou se há uma relação bem mais íntima entre esses interlocutores. Não é verdade que quando a gente encontra alguém querido, a gente tende ou a colocar o nome dele num diminutivo ou num aumentativo, e isso vai apontar na direção, sobretudo do aumentativo, características físicas desse sujeito, por exemplo, né? O cara que tem 1,95 m não pode ser chamado, fica estranho, né? Chamado de Paulinho, tem que ser Paulão mesmo. Mas também às vezes a gente fala Paulão para alguém que tem 1,50 m, porque ele é uma grande pessoa. Ou seja, uma pessoa que tem um coração enorme, uma pessoa generosa. Então, não é à toa que nós usamos essas possibilidades que a língua nos permite e o funcionalismo, então, tenta explicar por que o sujeito vai fazer essas mudanças na forma da língua, ok? Então, função também quer dizer qual a relação entre a forma e o significado. A escolha, por exemplo, da palavra computador para aquela máquina em língua portuguesa, vindo originalmente criado pelos americanos, computare, que tomou emprestado do latim, que significa ordenar, contabilizar, organizar, também representa a função que esse objeto, que foi nomeado, exerce. Percebeu? Em Portugal, por exemplo, há uma preferência de não usar o termo computador, mas ordenador. E aí aproxima mais ainda o que essa máquina faz. Então veja, há uma relação entre forma e significado. Então, qual é a razão entre um nome que alguém batizou, que alguém resolveu dar a uma pessoa, um objeto, e esse mesmo objeto? Também há uma relação entre a forma da palavra, ou melhor, determinados contextos nos permitem dizer certas coisas, em outros não. Então, eu posso dizer, a aula do professor Xavier foi legal. Se eu tiver um grau de informalidade, se eu estiver entre os meus colegas do curso, se eu estiver numa situação que esta utilização, essa forma linguística permita. Né? Eu também posso dizer, a aula do professor Xavier foi legal, foi boa. Mas se eu digo, a aula do professor Xavier foi show de bola, eu tenho que me assegurar que os meus interlocutores não estão numa posição hierarquicamente superior à minha. Né? Porque show de bola, que é equivalente a foi boa, foi legal, são opções que eu tenho, cuja última opção, show de bola, é bem informal. Então, isso significa dizer que quando a gente escolhe, seleciona uma palavra e não outra, com base no contexto, e aí significa com quem eu estou falando, quando eu estou falando,
é também motivo para explicar por que eu faço isso. Né? Quando estou numa entrevista de emprego, falo do mesmo jeito que eu falo numa conversa com meu colega no bar. Nós temos um regulador que equilibra o modo como a gente fala de acordo com o contexto. Quem explica isso? A teoria funcionalista explica qual a função de ser mais informal, qual a função de ser mais formal, diante das diversas situações de uso da linguagem. Perceberam? Há uma relação direta no funcionalismo da palavra função com relação. A gente só pratica, só realiza um comportamento linguístico porque a gente tem uma razão de realizá-lo, ok? Bom, e o que caracteriza especificamente o funcionalismo na linguística? Né? Assim como a antropologia utilizou psicologia, administração, serviço social, quase todas as ciências humanas utilizaram o funcionalismo como teoria explicativa. O que é que, de fato, particulariza o funcionalismo para os estudos da linguagem? Então, acompanhe aí. Diríamos que o estudo da relação entre a estrutura gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. Primeiro, o funcionalismo só analisa usos reais de fala. Porque os usos reais de fala são aqueles que sofrem pressões do contexto. E isso é fato, ou seja, não se idealiza a linguagem. Então, não interessa ao funcionalismo criar uma situação artificial para ali analisar. Então, ela pinça, ela retira, ela recorta de um uso real a análise, porque só ali há condições de explicar por que o sujeito baixou o tom, por que o sujeito aumentou o tom, por que o sujeito foi mais enfático, por que o sujeito foi mais tímido ou foi mais exaltado, né? Enfim, só interessa ao funcionalismo estudar situações flagrantes de uso da língua. Ora, por quê? Porque o contexto explica, o contexto dá pistas daquela escolha lexical, daquele tom, enfim. Só o contexto interessa para o funcionalismo porque ele dá opções de explicação do uso da linguagem. Poderíamos dizer também que caracteriza o funcionalismo linguístico a crença de que as estruturas fonológicas, sintáticas e semânticas das línguas são determinadas pelas funções sociais da variação linguística adequada ao contexto de uso pelos sujeitos que as utilizam. Vejam esses dois exemplos. Se alguém diz estou passado, certamente esse sujeito está num contexto bem informal de uso da linguagem. Porque se ele estivesse num contexto mais formal, ele diria estou surpreso. A opção lexical que ele faz vai ser determinada pela situação. Se mais formal, ele vai utilizar surpreso. Se mais informal, passado. Entendeu? Ambas as palavras são sinônimas, mas são mais adequadas a determinados contextos. Quer um outro exemplo? Se você está mais afastado do Recife, você tende a dizer Recife, mais aberto. As vogais são mais abertas. Quanto mais próximo do Recife, do litoral, mais fechada será a pronúncia das vogais. Recife. E quanto mais velho você for, quanto mais idade você tiver, aí você troca o E pelo I. Por isso que você vai identificar nas pessoas mais antigas falar Recife, capital de Pernambuco. Ou seja, essas variações são dadas pelo contexto de aprendizagem e pelo contexto de uso. Porque nós somos seres que imitam comportamentos. Na verdade, diz a psicologia evolutiva do desenvolvimento humano, de que nós somos a soma das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Se você está num ambiente em que a maioria das pessoas falam o E aberto, Recife, elas tendem a naturalizar. E se você está num outro ambiente em que as pessoas tendem a fechar mais, Recife, você tende a aprender aquilo, aquela pronúncia como natural. É comum, nós somos seres imitadores. Não tem nada de errado entre uma pronúncia e outra. É bom que isso fique bem claro. Mas o funcionalista vai explicar por motivos regionais, motivos geográficos,
a pronúncia fechada ou aberta. Perceberam essa relação entre a ideia de que a variação linguística vai depender de fatores externos ao uso da língua? Ok? Então, outro exemplo é: tu não vai à festa não, é? A pergunta a B. E B responde: não, vou não, vice. Ora, vice caracteriza alguém que mora num ambiente em que essa palavra é utilizada no final da frase com muita naturalidade como estratégia de confirmação, de ênfase. Bem como a dupla negativa, que está na pergunta, tu não vai à festa, não é? E está na resposta, não, vou não, vice. Ok? Bom, ficamos por aqui nesta videoaula. Convido você para assistir a próxima, pegar a continuidade, não perder o fio da meada, porque nós estamos aqui compreendendo o funcionamento desse paradigma explicativo, dentro do qual existem outras teorias que também podem ser chamadas de teorias funcionalistas. Então, até a próxima videoaula. Um forte abraço!